Olá, começa agora o Univasf Debate. De acordo com o Decreto 6.040 de 2007, os povos e comunidades tradicionais são definidos como grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos por tradição. No Brasil, existe uma grande diversidade desses povos, que em sua maioria não têm acesso a políticas públicas, sofrem discriminação e ameaças à sua continuidade. Para conversar sobre esse assunto, recebemos hoje em nosso estúdio o antropólogo Alfredo Wagner e a presidente da Sociedade Brasileira de Ecologia Humana, Alzeni Tomás. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Para começar, eu gostaria que vocês falassem sobre essa diversidade dos povos e comunidades tradicionais no Brasil, especialmente aqui no semiárido. Nós começamos essa nossa investigação científica em 2004, 2005, atentando para a pluralidade de identidades coletivas existentes nesse país. Que pela Constituição de 1988, que é uma Constituição que observa o pluralismo jurídico, haveria condições de reconhecimento, tanto no artigo 231 das terras tradicionalmente ocupadas, quanto no artigo do ato das disposições constitucionais transitórias, o artigo 68, haveria possibilidade de reconhecimento de indígenas, quilombolas e outros grupos sociais, e povos e comunidades. Com o decreto 6040 de 2007, fortaleceu essa perspectiva de reconhecimento dessa diversidade social no país. E aí emergiram, não só seringueiros, castanheiros, quebradeiras de coco-babaçu, piaçabeiros, peconheiros, vazanteiros, geraizeiros, cipozeiros, benzedeiras, grupos de deficientes visuais, por exemplo. Nós chegamos a produzir cartografias táteis, mas também os grupos LGBTs, aqueles que se autodefiniam por gênero. Então, essa pluralidade trouxe para o país uma diversidade bastante singular, e aqui no sertão, marcado, primeiro, na região do Cerrado, marcado por catingueiros, vazanteiros, e quilombolas, e outras unidades sociais que representam também numa escala, digamos assim, numa escala ultra, essa diversidade que caracteriza o país. Os problemas que marcam o advento e a emergência dessas identidades coletivas, são identidades coletivas, em primeiro lugar, é um dispositivo, é a Constituição 169 da Organização Internacional do Trabalho, que foi ratificada pelo Brasil em 2002, 2003, e que ela estende esse reconhecimento do decreto que foi lido, essa definição do decreto 6040, ela acrescenta que o dado fundamental para o reconhecimento da emergência de um povo ou comunidade tradicional é a consciência de si mesmo. Então, o elemento da autodefinição é um elemento que foi incorporado na vida social brasileira. As pessoas passam a ser aquilo que eles dizem que são e não são mais aquilo segundo a qual eles são classificados desde a sociedade colonial. Aqui essa diversidade ela também não é diferente, Então nós temos uma quantidade de rostos de povos e comunidades tradicionais que bastante nos impressiona, Porque antigamente a gente tinha a concepção de que todo mundo era agricultor rural, ou eram rurais, ou agricultores familiares, ou ribeirinhos. Então a gente categoriza, isso homogeneiza, que é para desclassificar essas diversas identidades, Aqui a gente vai tendo uma percepção e um conhecimento muito forte dessas diversas identidades, que basicamente a cartografia ela possibilita que essas comunidades, que é um instrumento da própria comunidade, de se autoafirmar na sua condição. Então a gente encontra uma diversidade, por exemplo, de comunidades de pescadores artesanais, que também se identificam como pescadores, quilombolas, vazanteiros,
pescadores ribeirinhos, pescadores risicultores. A autodefinição não inibe a outra, né? Não inibe a outra, pelo contrário, né? Esses grupos, eles querem afirmar a sua própria condição na diversidade daquilo que eles se colocam, né? O pescador artesanal, ele simplesmente, ele não só pesca, ele não só, né, vai buscar capturar o peixe, mas ele, na sua própria identidade, possui uma diversidade de componentes, né, que são os componentes que lhes permite ser aquilo que eles são, dentro da sua identidade étnica. Buscando essa definição a partir das suas identidades e a partir da sua territorialidade. E aí, nesse aspecto, a gente é levado a uma série de situações, que são situações conjunturais históricas, que o povo passa, né? A maioria desses povos e comunidades tradicionais, eles são invisibilizados, né? Não se enxerga o povo de terreiro como um povo, né, tradicional, não se enxerga pescador artesanal como grupos que possuem sua proteção. No instituto jurídico, né? Quando a gente fala de povos e comunidades tradicionais, esse termo tradicional muitas vezes é associado com o que é oposto ao moderno, o que é atrasado. O que seria reafirmar essa tradicionalidade? Bom, em primeiro lugar, tem uma ruptura com essa ideia de tradicional como primitivo, né? O tradicional não pode ser pensado como num tempo linear. O tempo de hoje é o tempo não tradicional. E o tempo de ontem, quer dizer, se confunde tradicional com passado, dentro do tempo linear. O tradicional hoje seria a projeção de uma comunidade para o futuro. É uma comunidade que tem uso comum, que sabe lidar com a água, que sabe lidar com os recursos naturais, né? E essa sabedoria pode estar numa comunidade de fundo de pasto, pode estar numa comunidade faxinal, pode estar numa comunidade de quebradeiros de coco-babaçu, com os povos indígenas, com os povos quilombolas, que são, no caso da Amazônia, onde ainda tem florestas praticamente intocadas, são nas terras indígenas, nas terras quilombolas e nas terras das florestas de babaçu. Então, quer dizer, nesse sentido, há uma distinção. Isso pode ser o nosso futuro, não é? Alguém vai bater na porta para pedir, talvez, água potável, e isso é o passado. Então, quer dizer, você tem uma inversão. Quer dizer, o tradicional está ligado a um tempo presente projetado para o futuro. Não é o tradicional que está ligado ao tempo passado. Mas por que usar o termo tradicional? Porque esse termo também, o grupo, ele ressemantiza esse termo. Ele dá a esse termo um novo significado, né? Porque ele também não quer se desapegar daquelas palavras, daquelas expressões que compõem a sua identidade. E a sua identidade não é uma mera ocupação econômica, né? A identidade não se confunde com o seu afazer econômico. A identidade é um conjunto que implica na sua vida cultural, na sua relação com a natureza. Então, sobre esse ponto de vista, a tradição, ela é toda a experiência atual do grupo projetada para o futuro. É quando ele percebe que a gestão dos recursos, que o uso comum dos recursos, que a manutenção dos recursos hídricos pode ser um elemento estrategicamente fundamental para o seu futuro. Então, a tradição está ligada ao futuro. Aí, nesse sentido, acho que uma coisa fundamental é perceber o modo de vida dessas comunidades. O Alfredo fala da identidade como um componente, da identidade tradicional como um componente de resistência do tempo que se passa, que se mantém e que tem uma perspectiva de futuro. Então, o modo de vida dessas comunidades, ele se apresenta nessa definição. As comunidades, o Alfredo até mencionou, são os lugares onde melhor estão preservados, né? Mas são os lugares invisíveis, os lugares onde o Estado também concebe como lugares vazios, porque são praticamente terras públicas, né? Então, não se tem uma percepção de que aquilo também possui uma atualidade, né, de resistência física e cultural, de memórias que ajudam a esse povo a permanecer como tal, né? Então, a sabedoria desses grupos é exatamente respeitar aquilo que tem de historicidade, de memórias, de culturas,
para que isso seja um instrumento essencial de perspectiva de continuação da sua existência. Então, os povos indígenas pensam assim, as comunidades quilombolas pensam assim, o povo de terreiro pensa assim, por isso que se mantém, né, até hoje, né, nesses 500 anos de colonização, recolonização, né, os grupos só se mantêm vivos em função dessa sua tradicionalidade. Uma tradicionalidade que vai se ressignificando na sua condição para permanecerem resistentes diante das atrocidades e das interferências históricas e contemporâneas que esses grupos vêm vivenciando. Né? Por isso que a gente está no arcabouço essas comunidades vêm sofrendo uma série de situações de conflitos, né? Ameaçadas por grandes projetos de empreendimentos, tanto empreendidos pelo Estado como pelas grandes empresas e tal. Então, a Bacia de São Francisco é uma referência disso, né? Dessas situações de conflitos que a gente vem vivenciando com esses grupos. E falando sobre os desafios das comunidades tradicionais, os problemas, a questão do território seria o mais marcante, a permanência no território? A afirmação da sua identidade é um elemento fundamental para a garantia do seu território. Então, quando a comunidade ela se organiza em torno dessa identificação e da identificação, inclusive, da sua territorialidade, é uma forma de resistência contra isso. Né? Inclusive se apropriando de instrumentos, de marcos legais para acessar o direito contra as atrocidades e a violência que vem sendo empreendido. Por exemplo, os pescadores artesanais estão perdendo seus territórios pesqueiros. Então, hoje, os pescadores sabem que tem que lutar em defesa do seu território pesqueiro. Né? Não é à toa que eles estão numa campanha de iniciativa popular, né, atrás desse direito, que é o direito que o Estado reconheça que eles estão num território, esse território possui múltiplas identidades e, portanto, precisam ser garantidos, porque a gente está vivenciando momentos de privatização da água, de privatização das terras de beira-rio, de privatização dessas terras públicas nas mãos de poucos, nas mãos dos grandes empreendimentos para o agronegócio, para as mineradoras, para os grandes parques eólicos, para as hidrelétricas, como é o caso de São Francisco, né, e tantos outros rios. A Amazônia também está cheio dos grandes empreendimentos que vêm impactando drasticamente esses territórios étnicos como um elemento fundamental. Então, as comunidades precisam sobreviver, né, precisam viver, né, manter a sua existência, né, e fazem isso categorizando a sua própria condição étnica, a sua própria condição identitária e a afirmação do território como um elemento fundamental para a garantia da sua vida, né, do passado, hoje e sempre. Né? Essa é a perspectiva, né? A perspectiva de futuro, de manutenção desses grupos. Senão a gente está fadado ao desaparecimento. Né? E esse é o grande desafio que está posto para os povos e comunidades tradicionais no Brasil. A questão do território é particular também, porque ela transcende assim ao meio físico, né? Então, por exemplo, há municípios hoje que se teve a cooficialização de línguas. O município de São Gabriel da Cachoeira, por exemplo, cooficializou o Baniwa, o Tucano e o Engatu. Então, quer dizer, os povos territorializam quando a sua língua é reconhecida como oficial e tem que ser falada nos tribunais, nos bancos, não é? Nas escolas. Então, isso aí é como se o território se estendesse para as escolas. Quer dizer, a língua se torna um elemento que estende aquela maneira de vida e aquela língua própria. Aqui no estado da Bahia, nós temos a situação do município de Antônio Gonçalves, com reconhecimento do Uricuri Livre, né? O Licuri Livre, por exemplo. O Uricuri Livre, como o Babaçu Livre no Maranhão, as leis municipais do Babaçu Livre, elas traduzem uma situação que a territorialização, ela transcende esses domínios usuais físicos, quer dizer, passa a ser uma modalidade de uso do recurso, no caso, uma maneira livre de usar o recurso, que não é o que digamos assim, a regra usual da vida social está apontando, né? Mas é aquilo que o grupo consegue imprimir. Então, o grupo está territorializando os dispositivos jurídicos. Ele estende a sua territorialização para além do seu limite. Então, essa forma do território ser algo dinâmico e não ser uma prisão do indivíduo, um elemento que prive sua liberdade de deslocamento,
mas sim ser o lugar em que ele pode se expandir, seja pela língua, às vezes pela maneira de trabalhar os recursos naturais, de usar os recursos naturais, às vezes pela maneira como ele, digamos assim, mede a sua, no caso dos fluidos, dos corpos d'água, os territórios às vezes são pensados em metro cúbico. Você olha uma planura de um lago, você pensa que o território é um território aquático para os pescadores. Na verdade, quando ele vai descrever, ele te descreve o que tem no fundo. Então ele está descrevendo em metro cúbico. E não necessariamente em hectare ou em metro quadrado, ele está te descrevendo em metro cúbico. Ele está dizendo qual o relevo que tem. Né? Esse aqui é um exemplo disso. Esse de Caravelas é um exemplo disso. Ele te vai de 0 a 20. Então ele te descreve o fundo. Você vê pelo fundo. Né? Então, quer dizer, essas peculiaridades do território, elas transcendem a uma situação agrária estrito sensu. Entra um componente identitário na utilização do próprio recurso hídrico. Esse é um dado também importante. No caso de fundo de pasto, que eu penso que você conhece, outras pessoas conhecem muito bem, no caso de fundo de pasto, você vai ter também um conjunto de recursos que estão sujeitos a um uso comum, a uma forma de uso comum. E isso aí equilibra uma certa relação com a natureza. Por isso que tem um componente, a tradição tem um componente de futuro, quando você chama isso de tradicional. Porque não é uma maneira de não utilizar o recurso, pelo contrário, é uma maneira de utilizar o recurso plenamente. O que vem chamando a atenção esse ano é a violência no campo. Né? Já são mais de 60 assassinatos até agora, número que ultrapassa os registros do ano passado, e as comunidades tradicionais estão aí como alvo dessa violência. Como é que vocês avaliam essa situação? Aqui na Bahia, principalmente os quilombolas, né? Têm sido muito assassinados. 12 quilombolas foram assassinados no decorrer desse ano, até agora. Quer dizer, então isso aí revela, aqui na Bahia, isso revela, digamos assim, uma violência seletiva também. Uma violência seletiva que está incidindo em indígenas, está incidindo em quilombolas, está incidindo em trabalhadores rurais ou poceiros. Então, nesse sentido, esse processo de violência não é uma violência geral da vida social, pelo contrário, é uma violência dirigida, porque esse tipo de violência é muito contrária a uma ação de banditismo, por exemplo, na vida urbana. Essa forma de assassinato, de homicídio, de violência, são formas que elas apontam para uma ação perpetrada contra uma forma de vida, contra uma forma de existência, que justamente, muitas vezes, ela contém essa tradicionalidade, uma maneira singular de ver a terra. Né? Às vezes, até um não uso de agrotóxico. Às vezes, isso aí, muitas vezes, por quê? Porque as comunidades quilombolas, os povos indígenas, as terras indígenas, as terras, os babassuais, os castanhais, os seringais, eles estão sendo vistos como obstáculo à expansão dos agronegócios. Então isso acelerou, principalmente no último ano e meio, acelerou as formas de grilagem, acelerou um aquecimento do mercado de terras em proporção jamais vista, inclusive abrindo o mercado de terras para empresas estrangeiras, ameaçando até que nos 150 quilômetros de área de fronteira essas empresas estrangeiras possam adquirir extensões muito grandes. Aumentou a extensão das terras que podem ser adquiridas, atualmente acima de 2.500 hectares, inclusive para estrangeiro, sem autorização do Senado. Então, quer dizer, esse quadro é um quadro de reestruturação formal do mercado de terras, de ampliação do mercado de terras. E a violência com que são tratadas as comunidades tradicionais não são, digamos assim, aquelas próprias de um mercado, entre aspas. Esse mercado está cercado de formas autoritárias. Isso revela também um certo tipo de desenvolvimento capitalista, intrínseco ao Brasil, que é o capitalismo autoritário, que é aquele que prevaleceu na sociedade colonial, exportando açúcar com propriedade monocultora, escravista, usando o trabalho escravo. Né? Veja a senhora, a elevação do número de trabalhos escravos, a proibição de divulgação da lista suja do Ministério do Trabalho. Então, quer dizer, esse quadro e a redefinição do que é a jornada de trabalho, o que são as condições degradantes. Esse conjunto de situações, somado à violência que estão sendo tratados os povos e comunidades tradicionais, eles revelam
que os elementos autoritários são aqueles que regem a vida social e econômica desse país. É importante dizer uma coisa, que esses assassinatos que aconteceram, por exemplo, em Quilombola, né, todos eles estavam incluídos dentro de territórios que estão em situação de conflitos, que estão brigando pelo seu território, que está brigando com a Marinha, que está brigando com os latifundiários, que estão brigando, né, com os grandes empreendimentos estabelecidos nesses territórios. Né, eram pessoas que o movimento já estava denunciando e dizendo que estavam sendo ameaçados. Então, praticamente, são jovens, boa parte são jovens que estão dentro, né, das lutas de organização da comunidade e que o movimento já vinha denunciando que vinha ocorrendo, né, uma série de ameaças e tudo quanto. Nessas comunidades, praticamente é isso, né? Os movimentos sociais que envolvem tanto o movimento indígena como o movimento quilombola no Brasil, o movimento dos pescadores artesanais, que inclusive recentemente fizeram um relatório mapeando os principais conflitos dos grandes empreendimentos no Brasil, né, demonstra justamente que a matança de pescadores, que a matança de indígenas, de quilombolas, né, de expulsão de povo de terreiro dos seus territórios, de expulsão das comunidades, ela se dá em função desses grandes empreendimentos empreendidos pelo grande capital, né, quase sempre financiado pelo Estado, pelas grandes empresas nacionais e internacionais, e esses agentes que estão envolvidos nas situações, né, de morte e de homicídios, é esse povo. Né? E é esse povo que está se autoafirmando e que está sob a proteção, inclusive. Alguns deles estavam sob proteção, né, dos direitos humanos e tudo. Né? Então, são denúncias que corriqueiramente vêm sendo feitas, né? E, no entanto, essas comunidades estão sofrendo todas essas atrocidades. Né? Sim, e sobre a seletividade, né, é possível perceber também um movimento para velar essa seletividade. Os casos que aconteceram aqui na Bahia, por exemplo, a divulgação estava muito associada ao tráfico de drogas, como se não houvesse conflitos por terra no território. Quer dizer, tem uma criminalização que está em jogo. Essa criminalização, esse é que eu acho que é o grande perigo da sociedade brasileira hoje. Por um lado, a criminalização, ela transforma a luta política numa luta de banditismo, né? E, por outro lado, o crime organizado se relaciona com a política. Então, você tem uma colombização de um lado, a Colômbia de um lado, a antiga Colômbia, não essa da pacificação agora. Quer dizer, o crime organizado se ligando com a política, né? Principalmente nos atos de corrupção, de desvio de recursos, né? De dinheiro vivo transitando fora dos controles fiscais e fora dos controles bancários, circulando uma quantidade de dinheiro muito grande, o crime organizado se aproximando da política formal, e, por outro lado, os movimentos, a política dos movimentos sendo criminalizada, empurrada para o banditismo. Então, você tem dois movimentos contrários. O banditismo dentro da política formal, né, e a política real maculada pela acusação e pela criminalização. Quer dizer, uma sociedade que escolhe esse caminho, os cientistas políticos e sociais, eles indicam muito bem que nós estamos às vésperas de uma crise social profunda e provavelmente trágica. Aqui no nosso programa a gente tem um espaço para escutar dúvidas da população a respeito do tema debatido no estúdio. Nós temos 3 perguntas sobre esse assunto. Vamos ouvir. O que é a nova cartografia social e o projeto Brasil Central? Onde a cartografia social é mais presente no Brasil e por quê? Hoje existem leis específicas para as comunidades tradicionais? Nós escutamos aí as perguntas e a primeira foi: o que é a nova cartografia social e o projeto Brasil Central? O projeto Nova Cartografia Social, ele começa em 2004, 2005, né? E ele já está com 13 para 14 anos, e ele procura justamente registrar essa diversidade social, da qual nós já falamos aqui, e do ponto de vista do próprio grupo. Quer dizer, é o grupo que diz o que é relevante ele colocar no mapa que retrate a sua situação. Então, só entra no mapa aquilo que o grupo
pesquisado supõe que é relevante para representá-lo. Então, os mapas são mapas assim muito específicos, muito detalhados, são mapas que trazem, digamos assim, só as informações que o grupo deseja que estejam constando, né? E para tanto, o primeiro passo nosso seria treinar esse grupo em GPS. São as próprias pessoas das comunidades que marcam os pontos, anotam os pontos na memória e passam esses pontos para o ArcGIS. E há muitas pessoas hoje das comunidades quilombolas, indígenas, que estão trabalhando perfeitamente com o ArcGIS. Isso abre uma nova possibilidade, porque entra em jogo a relação entre a identidade coletiva do grupo mapeado e a territorialidade fisicamente materializada no mapa. Então, quer dizer, o resultado dessa relação da identidade com o território, ele produz o mapa, ele permite a produção de um mapa, que é feita a partir de oficinas realizadas nas próprias comunidades. Então, esse instrumento hoje, ele está em toda a Amazônia brasileira, está nessa região toda do semiárido, do Cerrado, está na costa atlântica, está na região pantaneira. Então, foi uma forma que em 14 anos ela se difundiu muito rapidamente pelo país através de mais de 17 universidades, pesquisadores de 17 universidades. E também se expandiu para outras situações, por exemplo, Guiana Francesa, Colômbia, Venezuela, Argentina, são outros países, Quênia, na África, são outros países que nos convidaram para fazer esse tipo de experiência lá. Essa metodologia nasceu aqui? É a mesma coisa. Essa maneira de trabalhar, ela brota aqui. Né? Aqui foi um dos primeiros lugares, inclusive, aqui em Juazeiro, um dos primeiros lugares, onde já se produziu mais de 10 fascículos e boletins informativos, continua se produzindo, né? E do país inteiro nós já produzimos mais de 300, temos mais de 400 mil exemplares esgotados com respeito a esses mapas, e em outros países, principalmente na África, no caso do Quênia, que para nós é importantíssimo, e também em países da América Central e da América do Sul, quer dizer, esses países que eu mencionei. Então, esses mapas e esses pequenos fascículos, eles acabam produzindo como se fosse uma carteira de identidade coletiva do grupo. São mapas que estão em movimento, porque são os mapas onde o modo de vida está estabelecido aqui nas comunidades. E agora, o interessante desse instrumento é que ele possui um desdobramento, né? Que é não só o desdobramento de empoderamento da comunidade com relação à sua própria territorialidade, mas principalmente como se dá o desdobramento da cartografia, né? Que aí vem os múltiplos usos disso para a sua própria regularização, para a sua própria autoafirmação, né? Tem grupos que querem somente dizer que existem. Tem grupos que querem, de fato, demarcar o seu território. Tem grupos que utilizam isso para demonstrar apenas aquilo que eles são, né? A sua identidade, né? Como vazanteiro, como pescador, como quilombola, ou como essas três coisas juntos. Mas além disso, então, os pesquisadores envolvidos nessa relação de confiança que é estabelecida na comunidade, que aí a nova cartografia tem esse diferencial, né? Não é qualquer cartografia, todo mundo está fazendo cartografia social. Todavia, a nova cartografia social, os pesquisadores têm essa relação com as comunidades de confiança, onde esses desdobramentos eles são possíveis e são necessários no sentido da afirmação e da concretude das suas lutas, daquilo que eles querem conquistar em termos de direitos. Tem um território, uma região onde essa cartografia está mais presente? No caso da Amazônia, né, na região dos babaçuais, onde prevalecem 400 mil quebradeiras de coco-babaçu, que é Maranhão, Pará, Tocantins e Piauí, já há um esforço intensivo. Lá nós já temos um mapa síntese, um grande mapa, e esse mapa ele demonstra perfeitamente todos os aspectos dessa grande região. Então, nessa é uma das áreas, né? A área dos babaçuais, que é uma área correspondente hoje, do nosso ponto de vista, 26,5 milhões de hectares, ela é uma área que nós poderíamos considerar que está mapeada de uma maneira intensiva. E ela evidencia, por exemplo,
algumas situações de antagonismo, com carvoarias, por exemplo. Essas que estão moendo a floresta, moendo os babaçoais, transformando tudo em carvão. Então, o mapeamento delas quebradeiras, implica no mapeamento dos seus antagonistas, onde é que estão as carvoarias. A última dúvida foi em relação à legislação, se existem leis específicas para as comunidades tradicionais. Municipalmente existem, né? Como as leis do Babaçu Livre, a lei do Licuri Livre, né? Também nós temos as leis de cooficialização linguística, temos leis que reconhecem nas constituições estaduais modalidades específicas de ocupação. Por exemplo, no caso do Maranhão, se tem para babaçoais. No caso do Pará, se tem para castanhais. No caso do Amazonas, se tem para castanhais. No caso do Acre, se tem para castanhais. Quer dizer, já tem-se formas de reconhecimento, né? Da mesma maneira que os ribeirinhos aparecem na Constituição do Amazonas, mencionados, então já tem o seu lugar, não só quilombolas e indígenas, que têm seu lugar assegurado pela Constituição de 88, mas também por legislações estaduais, constituições estaduais. As constituições estaduais reconhecem. Aqui no caso da Bahia, fundo de pasto está reconhecido na Constituição estadual e tem leis específicas sobre fundo de pasto. Povos terreiros também. Na Constituição da Bahia. Né? Exato. E tem legislações específicas do reconhecimento dos templos. Todavia, tem uma questão que é importante dizer, por exemplo, no caso do estado da Bahia, nós temos um decreto que trata da questão das comunidades de fundo de pasto, onde estabelece coisas que não é nada constitucional, né? Que é, por exemplo, o reconhecimento. O autorreconhecimento. O reconhecimento dessas comunidades até 2018. Isso não é possível de se fazer, né? Num estado como a Bahia, né? Pensar de que todas as comunidades vão se reconhecer nesse processo daqui a 2018. Exatamente. Então, já tem institutos jurídicos, já encaminhamos, né, junto ao Ministério Público Federal a inconstitucionalidade disso, porque não é possível, né, de a gente manter legislação dessa forma. Né? Então, por exemplo, apesar da Constituição da Bahia, que é uma das poucas, né? Da Bahia, acho que Rio de Janeiro também tem um reconhecimento com relação a povos de terreiro, ou povos de matriz africana, como queiram chamar, como é o caso da Bahia. No entanto, não tem nenhum dispositivo que ajude essas comunidades no seu processo de reconhecimento, de regularização dos seus territórios, de reconhecimento, inclusive, do que é um território de povo terreiro, né? Então, esses que vai além da questão da religiosidade, né? Tem a ver com cultura, tem a ver com a língua, né? Cada grupo desses possui sua língua, de várias etnicidades, né, tradicionais que estão colocadas e que são vivenciadas, no entanto, não tem dispositivo jurídico que dê conta de tudo isso. O nosso programa está chegando ao fim e eu queria deixar o espaço para vocês fazerem as considerações finais. Acho que a importância da nova cartografia social é de fazer com que as comunidades tenham um empoderamento desses instrumentos que somente os outros que tinham, né? Era mapeado para os outros, para os interesses dos outros. Agora, a própria comunidade, ela possui, né, o interesse de se autoafirmar, registrando isso e publicizando isso. Então, a nova cartografia é um instrumento importante, é mais um desses instrumentos de resistência onde as comunidades, elas querem se perpetuar, elas querem continuar como tal, no seu modo de vida, no seu jeito de ser, na sua forma, né, vivenciando a sua cultura, a sua tradicionalidade, tais quais, e que o Estado e que as pessoas, que a sociedade possa reconhecer esses grupos como tais, para que continue se perpetuando. A nova cartografia social, além disso tudo que foi muito bem pontuado, ela é um instrumento poderoso contra o desmatamento, contra a devastação. Contra a devastação de recursos hídricos, de recursos florestais, de recursos de subsolo. Quer dizer, porque ela registra, num determinado momento, um mapa da situacionalidade, de como é que se apresenta aquilo. E isso se constitui prova depois que os infratores da legislação ambiental, né, destroem tudo e alegam que já estava destruído. Temos cidades hoje que não têm mais águas tratadas, as águas totalmente contaminadas. Então, quer dizer, o fato dessas comunidades e povos tradicionais estarem assegurando a pureza dos recursos hídricos,
estarem pedindo pela sua mobilização os desmatamentos e estar condenando qualquer forma de devastação da natureza, eu acho que é o elemento mais moderno e de futuro que está ao nosso alcance hoje. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui no nosso programa. Obrigada também a você que nos acompanhou em mais uma edição do Univasf Debate. Se você quiser sugerir algum tema para ser debatido em nosso estúdio, é só enviar um e-mail para contato.rtvcatinga@univasf.edu.br. Um grande abraço e até o próximo programa.